Olá Maria, Olá, bem-vinda à Educação Parental. obrigada. Estou muito entusiasmada para continuarmos esta conversa. Maria, já estava à espera há muito tempo desse episódio de podcast. E mais logo vou querer que te apresentes, porque para mim és assim uma fada do sono. E hoje vamos falar de um assunto de extrema importância, que ainda tem que ser falado, temos que passar isto para fora, que é o sono e as rotinas. Sim. E agora, como estamos nessa altura das férias, das festas, acho que ainda mais importante passar esta informação e para nós termos uma compreensão assim melhor de como abordar as rotinas nesta altura das férias. Sim. E quem ficar até o fim deste episódio também vai saber da privação do sono para a mãe, naquela fase que é muito entusiasmante, mas ao mesmo tempo é desafiante. É muito desafiante. Então vamos começar, Maria. Sim. Quem és tu? Então, a Maria é mãe de duas meninas, uma de 8 anos e uma de 11 meses, desde há pouco tempo. Sou enfermeira de formação, acabei o meu curso em 2004, por isso já há 19 anos. Eu dediquei-me muito à emergência, a estudar emergência e trauma, cuidados intensivos. E depois, quando a minha pequenita nasceu, a minha pequenita, que é a mais velha, quando a minha mais velha nasceu, há 8 anos atrás, descobri e conheci o terror do sono, porque ela não dormia. E a partir daí comecei a estudar e agora sou apaixonada pelo sono. Entretanto, especializei-me no sono através de uma escola canadense. Fui convidada por essa escola a fazer um curso de especialista em recém-nascido, tanto em português como em inglês. Fui agora convidada para dar um curso de consultoria do sono em inglês, alguns módulos do curso deles, para pessoas mais de Canadá, Estados Unidos e Reino Unido. E fui convidada agora por ti. E estou a adorar a oportunidade. E pronto, olha, ajudo mães e famílias a ganharem novamente a qualidade de vida através de um soninho descansado para os mais pequenitos. Eu conheci-te online, foi num grupo de mães no Facebook sobre o sono do bebê. E eu estava a ver e sempre a perguntar: quem é esta Maria? E fiquei assim curiosa, fui espreitar o Instagram. Sabes, a parte que eu mais adorei foi de dar a oportunidade a todas as mães, a nós, de ter aquela consultoria que fazes à quarta-feira. Sim. Podemos colocar as perguntas que quisermos. Eu adoro. Sim. E fui lá ver e explicas assim de uma forma tão simples e sentimos que não estamos sozinhas nessa viagem de maternidade. Sentimos muitas vezes assim isoladas. Sim. Então, com a privação do sono, ainda mais. A maternidade é muito solitária, principalmente nas noites. Pois. As noites são muito solitárias. E na altura, quando eu comecei o Instagram, uma das ideias foi essa, tenho que descobrir um dos dias para colocar aqui uma caixinha de perguntas. Podem fazer as perguntas que quiserem, eu vou respondendo. Hoje tenho que abrir a caixinha, eu às vezes esqueço-me na semana e depois faço na sexta-feira. E ponho assim um bonequinho que me esqueci, mas faço todas as semanas. Porque eu sei que na sociedade ainda temos mais que não têm o poder económico de pagar uma consulta ou pagar um acompanhamento mais individualizado, ou mesmo um curso. E às vezes é também ter a oportunidade de conhecer a outra pessoa. Sim. Como estávamos a referir antes de começar o podcast, tem muitos especialistas, mas nós queremos passar a confiar na pessoa que está do outro lado e isto permite teres responder a estas perguntas, permite um bocadinho também ganhar a nossa confiança e sabermos realmente o que a outra pessoa está a dizer faz sentido para mim. Porque depois cada criança também é única e tem necessidades únicas. Sim, porque há muitos especialistas, entre aspas, que nós estávamos a falar há pouco. Ainda há muitas mães a serem enganadas por pessoas que se dizem especialistas de sono e
e não tiraram nenhum curso, não têm nenhuma formação na área, não têm, às vezes, formação na área da saúde sequer. E é mais... custa-me ver mais a serem enganadas e então o falar para as mães, para elas me conhecerem, acho que também eu se vou comprar alguma coisa para uma filha minha, gosto de saber quem é que está por trás das coisas. Sim. Porque não é, eu não estou a vender uma cadeira ou uma mesa, estou a vender um serviço que vai mexer com o filho da outra pessoa. Então gosto que as pessoas me conheçam. E aquela que está lá sou mesmo eu. E outra coisa é que eu respondo, não estou grava e desgrava, não, eu é natural, é natural. Sim. Às vezes faço porque eu estou a responder na hora. Mas assim é mais fácil de nos identificar, porque realmente, sim, eu estou a ver, a Maria acabou de gravar, foi agora. Sim. É como se tivermos também, é uma conversa. Sim. Porque se tiver demasiado perfeito, tu às vezes. Qualquer coisa não bate certo. Sim, faço às vezes também quando vou fazer a caminhada com a pequena até o Lago dos Patos, às vezes vou a conversar pelo caminho, vamos a conversar, as pessoas ficam a olhar para mim tipo, olha aquela doidinha. Mas converso, às vezes falo sobre alguns assuntos que as pessoas vão pedindo. Muitas vezes o que eu falo são perguntas que recebo no privado. Não deixo de responder a uma mãe porque é no privado e porque eu vendo os meus serviços. Respondo sempre a todas as mães, mesmo no grupo de mães, vou respondendo algumas coisas que elas precisam, porque acho importante, porque eu já estive nos sapatos delas, eu já andei com aqueles sapatos, eu sei o que é privação de sono, eu sei o que é dormir soninhos de 15 minutos. E andar de uma forma que me esquecia de tudo, incluindo da comida no fogão. Então eu sei o que é isso. E quando digo a uma mãe, eu sei que é difícil, eu sei mesmo que é difícil. Sim, sem dúvida. Nós também sente-se isso. Sim. Na forma como fala, também não olhar, sente-se. Sim. Isso é bastante importante. E também, só assim é que passamos a ter esta confiança e é muito mais fácil. Sim. Porque sabes que o sono, estávamos a falar há pouco, o sono ainda não se fala muito do sono. Não, é a preparação para o parto, é a preparação para o parto, mas o pós-parto prepara-se a mãe para dar banho ao bebê, mas não se prepara a mãe para o sono do bebê, para as rotinas do sono do bebê. Não se prepara, não se fala, ainda é um assunto muito pouco divulgado. E acho que agora começa-se a falar mais pelos grupos de mães. As mães vão falando: ai, meu bebê não dorme, o que é que eu faço? Como é que eu faço? Como é que eu ponho para dormir? Não dorme no berço, só dorme no colo. Então começa-se já a falar um pouco mais. Mas eu vejo, por exemplo, pelo meu Instagram. Eu tenho colocado o meu Instagram no grupo de mães, são 19.000 mães. E eu vejo que não há interesse em seguir, e é tipo, é gratuito. Tem informação gratuita e é informação válida, com muitas dicas. Sim. E ainda há muito, acho que ainda há muito o estereótipo de é um bebê, o bebê não dorme. É normal. É normal até certo ponto. Chega a uma altura que temos de olhar que aquela família. E ainda há muita sociedade de se ele acorda porque quer mamar, porque é que não lhe dá colo? Porque é que não... Estamos a martirizar, estamos a colocar aquela mãe quase entre a espada e a parede. Estamos tipo, olha, não és boa mãe porque não estás a dar colo, porque não estás a dar mama, porque estás a procurar ajuda, não estás a ser boa mãe. Não é assim. Não é? Temos de olhar aquela família, ou a dinâmica daquela família, como é que aquela família funciona, o que é melhor para eles, e acho que e olhar para, e isso eu gostava de alertar, é questionem. Quando alguém lhes dá alguma indicação, alguma dica,
questionem qual é o estudo científico que está por trás dessa dica. Qual é a parte científica, a base científica daquela dica. Porque muitas vezes, e eu já vi isso várias vezes, dicas que são dadas e estão erradas. Artigos de jornais que são partilhados no grupo de mães e que eu às vezes fico a pensar, ai, que asneira. Porque é uma pessoa que trabalha no Instituto do Sono e diz uma frase, e nós já sabemos que é a imprensa. Aquela frase sai assim um bocadinho da frase que ela diz, não, sem contexto nenhum, não é? E colocam num artigo que é sensacionalista para vender e para ter mais likes e para ter mais cliques. Isto acontece. E depois pesquisar já... recentemente era uma cientista da Grã-Bretanha, do Instituto do Sono, que supostamente disse que na sociedade, no nosso tempo atual, não é viável dormirmos num ambiente completamente escuro. E eu vi este artigo partilhado, eu não disse nada na altura, porque eu continuo a dar as indicações às mães, quarto completamente escuro, para dormir sono noturno. Nos recém-nascidos temos de ter atenção a outros fatores, nomeadamente para as sonecas. Mas sono noturno completamente escuro, de forma a que não consigas ver a tua mão à frente da cara. Isto é básico. E este artigo vem quase que, mas não é bem assim. E é bem assim, porque se percebermos que a hormona melatonina, que é segregada para o nosso sono, a sua segregação é inibida na presença de luz, e por isso é que nós dizemos o bebê tem de apanhar sol, tem de apanhar luz solar, e a luz entra mesmo pelas pálpebras fechadas. Se pensarmos nisto, conseguimos perceber que se tiver uma luz de presença no quarto, se calhar o bebê vai acordar mais vezes. Ou se tiver os microdespertares a partir dos 4 meses, ele vai acordar mais vezes. Há bebés que até se adequam, mas o sono não é tão reparador, porque não fica com um sono tão profundo como se estivesse num ambiente escuro. E há outros fatores do ambiente que se tem de ter em conta, mas a luz é muito importante. Eu vi este artigo e só porque tem um nome sonante, há alguém que trabalha no instituto de um país do Reino Unido. E depois já assim trilhões de artigos científicos que dizem a luz é uma das coisas muito importantes para o sono. A ausência de luz, neste caso, a luminosidade. E as mães veem aquele artigo e isto enfurece-me. Veem aquele artigo e dizem espera lá, mas disseram para... não, se calhar é melhor ligar outra vez a luz de presença. Isto acontece, Valéria, isto acontece. E enfurece-me porque assim, porque é que vão buscar uma frase tirada completamente de outro contexto, metem ali num contextozinho, olha, isto é ótimo. Daí mesmo, como estavas a referir há bocado, perceber mesmo se faz sentido. Sim. E também pode fazer, o que faz sentido para alguém pode não fazer sentido para outra pessoa, porque são todos diferentes, casos únicos. E é um bocadinho isso, parar, refletir, faz sentido para mim, para a minha criança. Sim, faz sentido para a minha família, para o meu filho ou para a minha filha, para o temperamento do meu filho ou da minha filha. Pois. Porque eu estava a dizer-te há pouco que eu comecei a desenvolver um método com a minha filha. E testei vários. Tive tempo para testar vários. Comecei a desenvolver um método sem choro. Eu não aconselho o Cry It Out ou o Fervor. É mais de... não é tens a Cry It Out, tens a extinção, que é deixas mesmo completamente. Tens o Fervor que vai indo lá para ver a criança. Vai em 3 minutos, por exemplo. É discutido com os pais, 3 minutos, 5 minutos, em intervalos. Não é uns métodos que eu aconselho e que eu aconselho nos meus planos de sono. Eu desenvolvi um método mais carinhoso e que tenha em conta o temperamento da criança. E outros fatores que neste momento ainda estou a desenvolver. Então ainda fica um segredinho. Neste momento ainda estou a desenvolver, ainda estou em estudo, ainda estou a estudar e para desenvolver, tendo em conta outras coisas que se passam na gravidez, partos, assim,
porque estou a estudar outras áreas, não só o sono, estou a estudar outras áreas de saber, porque há outras coisas que já há bases científicas que comprovam que são reais e que acontecem e que interferem no temperamento das crianças e na forma como eles veem o mundo. E então estou a adequar, assim, depois da novidade. Ficamos à espera. Também fiquei curiosa agora. Maria, muitas famílias sabem a importância do sono para o desenvolvimento da criança, mas mesmo assim, a parte das rotinas, bem, não fazemos bem. O que é que fazemos de errado? O que é que podemos fazer de melhor? Olha, depende, as rotinas vão depender da idade. Okay. Um bebê pequenito só precisa de uma rotininha pequena, 30 minutos no máximo. Uma criança por exemplo, tu disseste-me há pouco que tens 2 meninas, não é? Sim. A tua mais velha vai precisar de mais tempo que a mais nova. Porque demora mais tempo a relaxar. A mais velha vai precisar, por exemplo, de uma história, vai precisar que lhe digas 3 ou 4 vezes é hora de dormir. Não podes beber mais água. Já te dei um abraço. A mamãe já esteve aí, filha, agora é hora de dormir. A mais nova, não. A mais nova vai precisar de uma rotina mais curta. Então, o ideal é... depois já... A rotina interfere também, é a parte do deitar, a que horas deitam, a que horas vão para a cama. Um bebê recém-nascido até ir por volta de 1, 2 meses, é normal deitar-se muito tarde, à noite, tipo 10h30, 11 horas. Isto é normal, porque eles ainda não têm muito as sonecas estabelecidas. Depois, aos poucos, a hora vai sendo mais cedo. Então, o ideal seria 7h30, 8, que eu sei que para Portugal é complicado. Em termos de atividades extracurriculares para as crianças e tudo, é muito complicado, mas esse é o horário ideal. Então, diria-se que a partir das 5h30, 6 horas, era diminuir as luzes de casa, que isso muitas vezes não se faz. Diminuir as luzes de casa, ter um ambiente bem relaxado, falar mais calmamente, mais lentamente, nada de telas, nada de televisões, nada de telemóveis, brincadeiras didáticas e muito perto da hora da criança ir dormir ou do bebê ir dormir, tentar que ele não fique muito excitado com brincadeiras que o façam rir muito, porque aí vai demorar mais tempo a dormir. Ter atenção às janelas de sono, que mudam conforme o bebê cresce, vão mudar as janelas de sono, e é muito importante isso, porque um bebê que está extremamente cansado vai demorar mais tempo para adormecer. E depois a rotina, um banho rápido. Uma criança maior já a massagem já pode ser mais lenta, enquanto que o bebê é só passar o cremezinho. Depois uma historinha, um beijinho, para quem tem uma religião, se calhar orar ou rezar antes de ir para a cama, ler uma historinha, dizer boa noite aos bichinhos e ir dormir. E o ideal era que pudéssemos deitar o bebê, dar um beijinho, boa noite, fechar a porta e o bebê dorme. E isso é possível. Isso é possível. Claro que o bebê, muitas vezes, pequeninitos, vão precisar ainda de carinho, de colo. No início, tentar que eles vão sonolentos para o bercinho, depois lentamente começar que eles vão mais acordados, até que eles vão acordados e conseguem adormecer. Estas rotinas é muito bonito quando não estamos de férias, não é? Mas vêm as férias e temos um jantar com os amigos e no dia seguinte temos de ir cedo para a praia e queremos ir, mas a soneca da bebê calha. Então, descomplicar. Eu costumo dizer que as rotinas não é algo rígido, é algo que se pode adaptar. Vão ter um jantar mais tarde, fazem uma soneca ponte. Uma soneca ponte ao final da tarde, não muito longa, ok? Se for uma soneca de mais de 30 minutos, eles depois vão precisar de uma janela de sono completa para depois ir para a cama novamente. Então uma soneca curta, que é a chamada soneca ponte, já vai ajudar com que eles aguentem até à hora mais tarde. Se vão jantar, por exemplo, 9 horas vão jantar e só podem ir para a cama às 10 ou 11 da noite. Fazer uma sonequinha ponte, isso funciona. Dia seguinte têm de acordar muito cedo, ok? Regularizarmos as sonecas depois ao longo do dia. Vamos acordar o bebê dali a pouco tempo. Em vez de o deitarmos dali, por exemplo, eles fazem uma janela de sono de 3 horas e meia. Acordamos muito mais cedo do que o costume.
tentamos que ele durma uma soneca dali a 2 horas, ou 2 horas e meia, para compensar um pouco, e depois no outro dia já é um dia diferente. Claro que não podemos fazer isto todos os dias, não é? Mas uma vez por outra, podemos sair da rotina. Outra coisa que é aconselhável é o bebê aprender a dormir no carrinho. Porque assim, se for necessário, não é? Se os pais estão a jantar e o bebê pode dormir no carrinho. Ter um ruído branco portátil, pôr ali ao lado, ou mesmo um telemóvel com ruído branco, que há aplicações gratuitas, porque o ruído branco faz uma máscara em relação aos ruídos ambientes. E é muito similar ao ruído do útero materno. Agora tem o ruído branco, o ruído rosa e o ruído castanho. São os 3 ruídos mais parecidos. São ondas alfa diferentes, são ondas diferentes. E há bebés que estão-se melhor com o ruído branco, outros que estão melhor com o ruído castanho ou o ruído rosa. Então temos de verificar com o bebê. Porque não música? Porque música tem ondas diferentes. E então o cérebro não entra na frequência do ruído, e então é mais complicado. E o ruído branco, por exemplo, em gêmeos, quando os pais têm gêmeos e os gêmeos dormem no mesmo quarto, é aconselhado terem ruído branco entre os dois, assim um gêmeo não acorda o outro. Uma boa dica. Mas rotinas é isso, rotinas é descomplicar, é tentar relaxar. Se os pais estiverem relaxados, os bebês vão estar relaxados. Tentar fazer sonecas ponte. O importante é aquele bebê não estar hiper cansado, terem atenção às janelas de sono. Tem de dormir na praia? Dorme na praia. Tem de dormir no carro? É uma vez por outra, vai dormir no carro. A minha filha hoje dormiu no carro. Enquanto estávamos a vir para aqui. Agora a soneca da tarde vai dormir na caminha, quando nós vamos, e vai dormir na caminha. Então compensamos, de uma compensa a outra. Se não vamos, por exemplo, num dia acordar cedo, dormir no carro, dormir na praia e deitar tarde. Aí podem contar que a noite vai ser terrível. Conseguimos ouvir a noite vai ser terrível. E o que é que acontece? É quando uma criança não está descansada o suficiente, vai acordar muitas vezes de noite. Às vezes as pessoas dizem: deixa estar acordado que vai cansado para a cama e dorme mais. Não acontece isso no bebê. No bebê super cansado, acorda, o que se chama acordar picado. Ele acorda, se for preciso, hora e meia, ou 2 horas em 2 horas ele vai acordar. Porque está super cansado. O mesmo acontece com um bebê que não tem pressão de sono suficiente, ou seja, não teve estímulos suficientes durante o dia, chega à noite, já não está cansado, não tem o cansaço suficiente para dormir, não precisa dormir. Eles têm, vamos imaginar, um copinho. O copinho é o copinho das atividades, do cansaço. Então eles têm que encher aquele copinho. Então eles enchem aquele copinho para ter uma soneca. Na soneca eles conseguem esvaziar um bocadinho o copinho. Vão encher outra vez o copinho para a próxima soneca. E eles conseguem naquela soneca esvaziar o copinho. E então, a seguir essa soneca, antes do sono noturno, eles até não conseguiram encher o copinho todo. Eles não vão ter sono para dormir. Porquê? Não encheram o copinho todo. Vão dormir. Esvaziam o copinho. Então já esvaziaram o copinho, já não tenho sono. Vou acordar outra vez. E então, isto acontece muito. E às vezes, quando nós dizemos às mães, têm de ver se o bebê não está super cansado ou cansado de menos. Mas então ele pode estar a acordar porque está cansado mais, porque está cansado de menos. Isto faz um bocado confusão. Faz confusão. Mas é mesmo a essência do sono é tentar perceber as janelas de sono, os sinais de sono do bebê e ter mesmo a horinha, o tempo exato para deitar o bebê, para ele não estar super cansado. E isso, há muitas tabelas que os mães podem seguir. A tabela ideal é olhar para o filho e perceber os sinais de sono. Terem atenção, claro, porque eu dou essa indicação, olha, com essa idade as janelas de sono rondam 2 horas a 3, então a mãe sabe que, 2 horas, está-se a chegar perto das 2 horas, deixa-me estar atenta, deixa-me ver, deixa-me perceber se é agora que ele tem sono. Porque se eu dissesse, olha, tenho que estar atenta, a mãe, coitada, não é? Está sempre a olhar para a criança, então se eu disser, entre 2 a 3 horas, esteja atenta, veja, às vezes pode estar com sono antes. Crianças que estão hiper cansadas, eu tenho clientes que as crianças estavam tão cansadas, que nos primeiros dias não conseguiam fazer uma janela de sono completa para a idade
daquela criança, porque estão neurologicamente preparadas para aguentar. E então tínhamos de ir aumentando gradualmente. Isto acontece, e acontece muito nas férias, que era o que estávamos a falar. Acontece muito nas férias, após as férias, o voltar à rotina. Que não é muito difícil, é começar gradualmente. Se a rotina foi toda assim pela janela, é gradualmente novamente começar. E o dia começa de manhã. Há muita gente que diz, deitas-o mais tarde à noite ou deitas-o mais cedo à noite. Não, tem de começar de manhã. De manhã acorda à hora que costuma acordar, ou 15 minutos mais cedo, depois 15 minutos mais... por exemplo, se ele acordava sempre às 10 da manhã, tem de acordar às 8. Então, uma semana vai acordar 20 minutinhos mais cedo, na semana a seguir mais 20 minutinhos mais cedo. E aos poucos ele vai chegar às 8 da manhã. Não pode chegar, ele tem de acordar às 8 da manhã, ou então hoje à noite vou deitá-lo às 8 da noite. Não, ele não vai ter sono. Porque já está habituado a deitar-se às 10 da noite. Durante as férias todas deitou-se às 10 da noite, como é que agora vai-me deitar às 8 da noite? Não tenho sono, mãe. O que é que faz a longo prazo? Não respeitar, ou não ter rotinas assim mais... Olha, houve um estudo em 2017 de uma revisão sistemática da literatura. E os autores viram vários artigos e então eles focaram-se muito na duração do sono das crianças, a hora que eles se vão deitar e a duração do sono. E o que é que eles descobriram? Que as crianças que dormem menos tempo têm mais doenças e outros autores associaram a privação de sono das crianças com o aumento de acidentes, quedas, cabeças rachadas, acidentes nas creches, mordeduras, com irritabilidade intensa e com malnutrição. Não comerem tanto. Não comerem tanto. Então isto já são alguns sinais bastante alertados, não é? Sim, já são sinais de alerta. Uma criança que não dorme o suficiente, ainda acontece isto muito em Portugal. Em Portugal eu vejo isto muito. Sim. De crianças que se deitam super tarde. 10 da noite é normal. E porque é uma sociedade que trabalha-se até mais tarde, há pais que trabalham até às 7, vão buscar as crianças à casa dos avós, ainda vão para casa fazer o jantar, a criança vai se deitar tarde. Mas acho que a sociedade tem que começar a perceber que a criança tem mesmo de se deitar mais cedo. A hormona de crescimento é segregada por volta da meia-noite. Para ser segregada, a criança já tem de estar a dormir há pelo menos 3 horas, 4 às vezes. Então, o que acontece é, muitas vezes, a hormona é segregada, mas é segregada muito rápido e não é a quantidade suficiente. A parte da imunidade é afetada quando o sono quando as crianças não dormem o suficiente. Então, a longo prazo, isto tem consequências. Houve outro estudo científico também, que eles fizeram um estudo com crianças em idade escolar. E eles descobriram que as crianças que dormiam menos tinham mais dificuldades na leitura e na escrita. Estes estudos foram feitos nos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, alguns também. Há muitos na China também. Mas eles descobriram que as crianças que dormiam menos tinham menos aptidão cognitiva para perceber a leitura e davam mais erros na escola. Mais erros matemáticos, mais erros de escrita. Ou seja, nós aqui já conseguimos perceber, espera aí, se calhar esta sociedade deveria começar a pensar mais que o sono é mesmo importante. Porque as minhas miúdas vão para a cama cedo e para os nossos amigos é um bocado complicado eles perceberem, acompanharem, eles perceberem porque é que nós não saímos até muito tarde. Ou então o meu marido vai e sai e eu fico com as miúdas. A mais velha nas férias pode-se deitar às 9 da noite. A autorização é até às 9 da noite, porque normalmente às 8 está na cama. E isto faz muita confusão. É uma criança de 8 anos que às 8 já está na cama. A pequenina às 7 já está na cama, já está a dormir. Uau! E não há, na pequenina não há férias, não, é
nós estamos agora de férias, se houver algum dia que vamos ter de comer mais tarde, claro, faço o soneca ponte e ela deita mais tarde. Mas de resto, todos os dias que posso, ela deita àquela hora, é a hora dela. Mas isto muitas vezes é, tu és mesmo... tu és mesmo rígida, não é? Com as rotinas, mesmo... Não é ser... Isso é da cultura, sim. É a cultura de onde eu moro, que no início eu não disse, eu moro no Reino Unido. A cultura lá, a minha filha mais velha é a criança que se deita mais tarde da sala dela. Após, eles vão para o ATL, eles comem no ATL. O jantar é dado no ATL, às 5:30 da tarde. Às vezes às 5, para algumas crianças. Ela chega a casa e ainda janta connosco, porque nós jantamos cedo. Mas os amiguinhos dela chegam a casa, bebem um leite ou comem uma taça de cereais e vão para a cama. Ela é das que se deita mais tarde. E eu dizer isto aqui, que aqui ela é das que se deita mais cedo, faz um bocadinho de impressão. E as pessoas ficam assim um bocadinho... mas não achas que poderia sair até mais tarde? Vai haver um dia que ela vai sair até mais tarde, porque é festa e ela vai estar até mais tarde. Mas de resto nós tentamos que... Porque percebemos que faz falta. Nós percebemos que quando ela não dorme bem, ela fica doente. Então, ser bastante mais conscientes. Então também vamos dar parabéns a quem nos ouve agora, quem também quer passar a ter mais consciência e mais conhecimento, porque é bastante importante. Muito. Se for assim um dia ou outro, sim, não um dia faz ou muita outro, diferença. não faz diferença. Se for constante, sim, interfere. Mas, por exemplo, está de férias, a um dia que precisa deitar mais tarde, dá perfeitamente para organizar as rotinas. Ou um dia que se precisa levantar mais cedo, dá perfeitamente para organizar as rotinas. Agora, todos os dias, não. Maria, e quanto à saúde mental das mães? Falando das crianças, das jovens, e quanto às mães? Então, as mães, a privação de sono no início, logo após o parto, é real. É real. As mães passam por privação de sono. Não se fala. E é um dos grandes riscos para desenvolver depressão pós-parto. Já passei por aí. Não é um bom lugar. Não. E a depressão pós-parto não é algo logo após o parto. A depressão pós-parto pode ser até 1 ano após o parto. Ou seja, aquele primeiro ano é o ano que as crianças mais precisam da mãe. E para precisarem da mãe, a mãe também precisa descansar, a mãe precisa dormir, a mãe precisa de uma rede de apoio que fique com o bebê 1 horinha para mamar e ir dormir um sono, que olhe pelo bebê durante 3 horas até a próxima mamada para a mamada dormir. No início é real, o bebê acorda várias vezes à noite e não se sabe, muitas vezes não sabem isto as mães. As mães acham que o bebê vai dormir toda a noite. Não está neurologicamente preparado para dormir toda a noite. Privação de sono é real, é sério. Muitas vezes a sociedade quer mamar. Então porquê que não lhe dás mama? Há um bebê de 8 meses, mama 6 vezes à noite. Mas ele se quer mamar é porque precisa, tens de dar mama. E a mãe? Quem olha para esta mãe que acorda 6 vezes de noite e que aos 8 meses em Portugal já está a trabalhar. No dia seguinte tem de se levantar cedo, levar o bebê à creche e trabalhar. Muitas vezes trabalhos sérios. Temos mães, não é? Que trabalham com pessoas. Temos mais que trabalham com pessoas. Temos mais médicas, temos mais enfermeiros, temos mais auxiliares, temos mais que trabalham com pessoas, temos mais que trabalham com maquinarias. É algo sério. Uma mãe em privação de sono a trabalhar com uma maquinaria em tantas fábricas no país está mais propensa a acidentes. O Matthew Walker, que é um neurologista que estudou o sono e tem muito, fala muito do sono do bebê, ele diz que um cérebro em privação de sono não sabe nem entende que está em privação de sono. Isto é o quão sério é a privação de sono. A privação de sono é tão surreal que o próprio cérebro não percebe que está em privação de sono. E continua, até o dia que colapsa, porque nós precisamos do sono profundo para restaurar o nosso corpo e restabelecer as nossas energias. O sono da mãe é muito leve.
é muito leve, porque qualquer barulhinho ela vai acordar. E a sociedade ainda não olha para as mães da mesma forma. E ainda é muito, não é boa mãe, porque procura ajuda. Porque vai procurar, é uma vergonha, vai procurar ajuda então porque o filho não dorme. Isso é uma vergonha, então não é boa mãe. Se o filho não dorme porque quer comer, é porque quer comer. Não. A sociedade ainda tem muito, acho que ainda temos que crescer como sociedade e perceber e acolher estas mães, porque as mães precisam de ser acolhidas, precisam de colinho. Chegam muitas mães que às vezes só precisam de um colinho e muitas vezes nem é para consultoria, eu só falo um bocadinho com elas e dou-lhes um bocadinho de ânimo, porque são bebés muito pequenininhos e elas ficam com mais ânimo e acho que isso é muito importante, é essencial. Privação de sono, eu estive lá, eu sei o que é privação de sono, eu esqueci-me de comida no fogão. É um risco enorme. Uma mãe tem privação de sono a conduzir. Os acidentes estão aí, aumentam. E ainda há muito... mas é normal. Ou é normal ainda existe muito é normal. Sim, mas o bebê não dorme, é normal. Só depois que deixar de mamar. O que é errado. O que é errado. Não temos de deixar de mamar para o bebê dormir toda a noite. O bebê pode dormir toda a noite, não precisa deixar de mamar. Maria, e quem quer encontrar-te? Então, deixa-nos aqui a... Sim, olha, estou no Instagram, é Maria Lopes Sono Infantil, tudo junto, é bem simples, Maria Lopes Sono Infantil. Estou no Facebook como Sleep Dreamers, Sleep de dormir, Dreamers de sonhadores. E através do Instagram conseguem me contactar, porque tem lá o link para me contactarem, tem lá o link para o meu e-book de primeiros socorros, também tem um e-book de sono. Vou agora pôr um curso de sono que vai estar super completo até aos 6 anos, dos 0 aos 6 anos. Depois vou ter mais pequenininhos, depois vou fazer alguns para grávidas, para recém-nascidos, depois eu aviso. Tenho alguns workshops já alinhados, mas são com mães dos Estados Unidos. Então podem me encontrar no meu Instagram. Clicam no link da bio, tem lá contactar-me e vêm diretamente para o meu WhatsApp. Obrigada, Maria. De nada. Muito obrigada. Obrigada por simplificares. Obrigada por me teres convidado. Foi um prazer. Obrigada. Até já. Até já.